todo mundo. Que legal, né? Porque tem umas informações que eu trouxe aqui, que eu quero ver se vocês estavam prestando atenção na conferência do ano passado, né? Vou perguntar de novo. A Valéria está colocando a apresentação aqui, está no disco aí, não sei como isso, é esse PPT, com o segundo congresso, vou copiar lá. Se quiser copiar e jogar, é mais fácil, isso. Bom, então, só para quem não estava, só me apresentando, eu sou a Aline, eu sou da Santa Causa. A Santa Causa é uma consultoria que dá suporte para empresas e para organizações sociais a respeito de programas de inclusão e diversidade, tá? A gente trabalhou muitos anos no governo, então por isso que a gente tem essa experiência de política pública, de direitos a respeito das pessoas com deficiência. É uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e de falar. Eu vou fazer uma ocupação porque tem muita coisa, né? Então vou trazer os principais pontos. Eu vou deixar o meu contato porque, obviamente, eu não vou conseguir falar tudo para vocês, principalmente muito detalhamento, mas se vocês tiverem dúvida ou se tiver algum tema específico do direito que vocês queiram saber mais, podem me mandar um e-mail perguntando, que eu ajudo vocês, eu oriento, onde vocês vão atrás do direito, que tipo de critério existe, tá? É mais para vocês entenderem assim, na massa, assim, o que existe, o que a gente tem hoje preconizado aí na nossa lei. Então, pode passar esse, Valéria. Você não tem passador, não? Não, então vou te dar bastante trabalho. Então, a primeira pergunta, para ver quem que estava prestando atenção na palestra do ano passado, no primeiro congresso. Então, primeiro, assim, por que eu trago essa reflexão a respeito da quantidade de brasileiros com deficiência? Porque sempre que a gente fala de política pública, de reparação, de direitos sociais e direitos humanos, a gente sempre fala que a gente está lidando com minorias, né? E aí eu acho bem interessante trazer essa reflexão aqui, quando a gente fala quem são as pessoas com deficiência que estão no Brasil. Vocês têm noção da quantidade de pessoas com deficiência que a gente tem no país hoje? Alguém quer chutar? Sem pesquisar no Google? Sempre que eu faço a pergunta, o pessoal pega o celular e começa a digitar, assim. Alguém quer dar um chute? 500 mil. Quem dá menos ou quem dá mais? Mais quanto? 25%? Quanto é isso em número? Quanto que a gente tem no estado de São Paulo? Quantas pessoas a gente tem no estado de São Paulo? Quase 50 milhões de pessoas, né? E vocês acham que a gente tem mais ou menos pessoas do que no estado de São Paulo todo, que aliás é o estado mais populoso do Brasil, né? Metade? 25? Quem acha que tem mais? Acho que tem mais ali. Ela está consultando o Google ali, mas ela acha que tem mais. No Brasil? Tem 13 milhões no Brasil? 13 milhões? Não, de habitantes, né? Não, 13 milhões? Não. A gente só no estado de São Paulo a gente tem 50 milhões. Só a cidade de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Na cidade? Ah, sim, na cidade sim, 12 ou 13 milhões. Então vamos descobrir isso. Vamos ver. A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso no censo de 2010, hein, gente? Já deve ter muito mais aí. Então a gente tem praticamente no estado de São Paulo inteiro, né, como eu falei, que é o estado mais populoso do nosso país, de pessoas com deficiência. O que isso representa em relação ao total da população? Como disse o Nicolas, né? O Nicolas falou 25%, né? Quase 25%, ou seja, para cada 4 pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. Vocês acham que isso é minoria? Não é. Então, quando a gente fica brincando falando de direitos de minoria, na verdade não é bem uma minoria, né? É um quarto da população, é muita gente. Só que essas pessoas sofrem e vivenciam desafios de minoria. E por isso que a gente precisa trabalhar uma série de políticas públicas para melhorar a condição de vida dessas pessoas, principalmente quando a gente fala de inclusão, né? De participar efetivamente da sociedade. E aí, só em relação à distribuição de deficiência, que eu acho que é interessante trazer para vocês, em relação a esses 45 milhões, a gente vai ter vários tipos de deficiência, né? E a título de curiosidade, a deficiência visual é que é a mais representada na população de pessoas com deficiência. Então, desses 45 milhões, quase 70% é de pessoas com deficiência visual. Desde a cegueira total até níveis de comprometimento da visão, que a gente chama de deficiência visual, baixa visão, né? É bem importante dizer, gente, que aqui a gente não está falando de deficiência visual de pessoas que usam óculos e corrigem a visão e conseguem resolver a questão do desafio visual com óculos, tá? A gente está falando de pessoas que, mesmo com o uso de óculos, ainda têm muita dificuldade de enxergar, tá bom? E aí, provavelmente, as pessoas com uma EVO
Pode passar, Valéria, por favor. Então, em relação à distribuição dessas pessoas na população, a gente tem dessas 45 milhões, 32 milhões, que representam 71%, de 15 a 64 anos. O que isso significa? Que são as pessoas em idade ativa, né? São pessoas que estão estudando, provavelmente no mercado de trabalho, que estão constituindo família, então que são o maior alvo de política pública que a gente tem, que são 70% dessa população. E aí o restante tem uma parcela menor, que é 21% ali, e 8%, 30% a gente tem de crianças, né? Idade de entre 0 a 14 anos, e os demais são idosos, e que aí além de necessitar das políticas públicas de pessoas com deficiência, também gostam das políticas públicas voltadas para a população idosa, né? Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da Lei Brasileira de Inclusão. Eu vou falar dos direitos como um todo, mas eu gosto de falar da Lei Brasileira de Inclusão porque ela é uma arma em relação a direitos da pessoa com deficiência. A primeira coisa que eu quero dizer é, primeiro, que a Lei Brasileira de Inclusão ela não contempla lá dentro dela todos os direitos das pessoas com deficiência, tá? Então isso é bem importante, porque aí vocês vão falar assim, Aline, então quer dizer que se eu ler a Lei Brasileira de Inclusão significa que eu sei todos os direitos que eu tenho? Não. Tem muitos direitos que não vão estar descritos lá na Lei Brasileira de Inclusão, mas eu acho muito importante a lei porque ela trouxe 2 avanços bem importantes que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aí eu vou falar sobre todos os direitos, tá? Mas eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem bem o processo legislativo, como as leis são feitas? Mais ou menos. Vocês acham que demora muito ou pouco para uma lei ser criada? Muito, né? Depende da lei, né? Depende do interesse. Então, a gente fala que é um desafio realmente, não tem como mensurar, mas geralmente demora bastante. A Lei Brasileira de Inclusão ela tem um histórico aí enorme e ela foi criada, na verdade, concebida como um projeto de lei em 2000, mas ela só foi efetivamente aprovada em 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, foram aí quase 16 anos para você ter um direito valendo, né? Então, ela tem uma longa história, assim, que eu acho que eu não vou trazer todo o contexto histórico da Lei Brasileira de Inclusão, mas é bem importante só vocês saberem que foi a primeira lei que foi 100% projeto de lei traduzido para a língua brasileira de sinais. Para quê? Para garantir que as pessoas surdas e de Libras tivessem acesso, né, a essa legislação. E ela foi uma lei também que ela teve uma participação muito democrática. Isso é uma coisa que eu quero falar que é importante para vocês. Vocês, como pessoas com deficiência, vocês não podem ser só alvos de direitos. Vocês também têm que aproveitar esses direitos para exercer a cidadania de vocês e a participação política. Então, assim, eu trago isso porque, assim, a gente, quando vem falar de direitos, as pessoas ficam muito com expectativa de o que eu ganho com isso, né? O que eu posso, o que eu tenho direito, o que é de graça para mim, o que não é. Mas é muito importante entender que essas conquistas, elas só existiram porque outras pessoas que não tinham direitos brigaram para ter. E hoje, esses direitos que vocês têm que aproveitar para continuar garantindo mais direitos, garantindo mais participação, tá? Então, isso é muito fundamental. Mas eu acho que só o fato de vocês estarem aqui, participando de um congresso, querendo mais informações, né, buscando mais conhecimento, isso já é um importante passo para a participação, tá? E aí, pode ir, Valéria. A gente não está atrasado, eu vou passar aqui. Bom, então, alguns avanços da Lei Brasileira de Inclusão são bem importantes vocês conhecerem, tá? Então, uma coisa que teve de avanço foi o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Ele é um auxílio para pessoas com deficiência que trabalham, né? Por que esse auxílio para pessoas com deficiência que trabalham? Porque a gente entende que a pessoa com deficiência, a maior parte delas, elas têm um custo maior de vida, né? Seja com infinitas coisas, seja com tratamento, seja com processo de reabilitação, que às vezes é contínuo, né? A vida toda, seja com compra de equipamentos, órteses e próteses, enfim, a gente entende que a pessoa com deficiência ela tem um custo que a gente fala que é um custo de deficiência, então é um custo que você vive por conta da sua deficiência. Então ela tem que ter uma espécie de equiparação de oportunidade. Então foi criado um chamado auxílio inclusão, que na verdade é para as pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho, eles vão receber, isso a gente ainda não sabe o valor, tá, gente? Mas ele está atrelado à questão dos beneficiários do BPC, principalmente, do benefício de prestação continuada. E aí a pessoa vai passar a receber um salário, uma ajuda de custo, junto com o salário que ela já recebe da empresa onde ela está empregada. O auxílio inclusão, ele está aprovado na Lei Brasileira de Inclusão, mas ele ainda não foi regulamentado, tá? Então, enquanto não tiver regulamentação, esse benefício ele ainda não é oferecido para as pessoas, infelizmente. Mas então, só para vocês saberem que existe esse benefício, que em algum momento ele vai ser operacionalizado pelo governo federal, tá? Outra coisa bacana, o uso do FGTS para compra de órteses e próteses. Então, bacana, isso já está regulamentado por meio do decreto 9.345
específico para alguém que queira saber mais a respeito de como é que funciona essa questão de usar o FGTS para compra de órtese e prótese, mas isso também foi uma garantia trazida pela Lei Brasileira de Inclusão. Discriminação. A discriminação, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, foi transformada em crime. Então, em qualquer situação que vocês se sintam discriminados por conta da deficiência, isso pode ser tipificado como crime, vocês podem fazer um boletim de ocorrência e o responsável pode ser punido tanto com prisão como multa, tá? Então é crime, né? Então não pode penal. Isso é bem importante porque isso não existia antes, né? Não existia essa tipificação da discriminação. Em que situação pode ocorrer essa discriminação? O que vocês acham? Que situações da vida de vocês que vocês podem sofrer discriminação? Fala, Mário. Não ser atendido no banco. Muito bem. O Mário vivenciou uma situação bem bizarra aí há pouco tempo, né, Mário? Em que ele teve uma dificuldade para resolver um problema bancário por conta da deficiência e sofreu, de fato, discriminação. Outras situações que você pode sofrer discriminação, na contratação de um convênio médico. Eles podem recusar a sua contratação porque você tem uma doença pré-existente, né? Ou porque você tem uma deficiência. E que outras situações? Até o deficiente visual, em relação ao emprego, ele sofre, até mesmo na cota, acredito que ele sofre mais preconceito do que as outras pessoas. Sim. Com deficiência. Né? Sim, é um desafio. E o mais bacana disso é que agora a gente tem além da discriminação da Lei Brasileira de Inclusão geral, a gente alterou também com a Lei Brasileira de Inclusão a Lei 9.029, que falava sobre discriminação no trabalho. Então, além de ter esse reforço que é configurado a discriminação pela Lei Brasileira de Inclusão, você tem uma proibição específica no ambiente de trabalho. Então, seja no processo seletivo, se você for discriminado, ou durante a sua experiência ali dentro da empresa, se você se sentir discriminado, ou até quando você for desligado, você pode acionar. Inclusive, pelo Ministério da Educação, existe uma portaria, eu não lembro se é uma portaria, uma regulamentação, que toda universidade é obrigada a implantar um núcleo de acessibilidade. O que é esse núcleo? É um espaço, eu não sei se a FECAP tem ou não, tem alguém aqui da FECAP? Até eu poderia falar sobre isso, acho que não, né, Mário? Mas, enfim, toda universidade é obrigada a ter um núcleo de acessibilidade. O que significa isso? É um espaço dentro da universidade para oferecer recurso, adaptação de material, para ajudar o aluno para que ele continue acompanhando as aulas, absorvendo o conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um aluno surdo na sala de aula e ele precisa de um intérprete de Libras, esse núcleo de acessibilidade tem que providenciar esse intérprete. Se você tem um aluno que é cego, que tem baixa visão, que precisa de uma adaptação de material, seja em braille, seja em formato digital, o formato que ele utiliza, esse material tem que ser adaptado. E esse núcleo de acessibilidade é o responsável por fazer esse trabalho, né, esse meio de campo para oferecer. Então, não pode. A universidade não pode se acusar a receber o aluno porque alegando que ela não tem conhecimento para isso. E a escola também não, e é discriminação, tá? Então, tem que acionar, gente. Vira isso, eu acho bacana. Vocês, agora, como vocês sabem disso, vocês têm que levar isso para outras pessoas. Então, se vocês souberem, falam assim, não, isso não pode acontecer. A gente pode acionar judicialmente a universidade, tá? Eu vendendo até o serviço do Mário, não tô brincando, não tô vendendo serviço não, porque ele geralmente faz pro bono, mas você ajuda, né, Mário? No nosso grupo, quem mais de uma mãe sofre, não na universidade, mas na escola, chama o aluno de preguiçoso. E eu liguei para a coordenadora, peraí, vou falar para essa coordenadora. Não, o senhor não está entendendo, é que ela é realmente preguiçosa. Nossa, meu Deus. Não, pode acontecer, na parte de deficiência não significa que a pessoa... Eu não vou expor a pessoa que não conhece, mas certamente entramos com uma ação contra a escola. Não, sim, eu acho bom, tem que ser, todo caso tem que ser estudado sim, porque chamar de preguiçoso realmente é a primeira coisa que as pessoas fazem, independente de deficiência ou não, né? Às vezes a escola não está preparada para atender o aluno e aí, independente de deficiência, a primeira coisa que fala que o aluno é preguiçoso. Mas eu acho que sim, a pessoa pode ser preguiçosa mesmo. Não é preguiçoso não, acho que talvez ela não está curtindo muita aula, né? E ela está desmotivada e não está. Mas assim, eu acho que tem que avaliar bem, porque essa desculpa do preguiçoso é bem fácil, né, na verdade. Mas enfim, voltando à coisa da discriminação, então é bem importante. Então, ó, gente, educação, trabalho, né, saúde e qualquer outro ambiente que vocês vão, lazer, né, museu. Então, discriminação é crime, vocês têm o direito de usufruir, de usar esses espaços, de participar como qualquer pessoa. Que mais? Cumprimento da lei de cotas com desempate de licitações, isso é bem bacana. Então a gente tentou, né, porque a gente não fala a gente, porque a gente trabalhou no processo de construção, né, desse modelo da Lei Brasileira de Inclusão, e uma das coisas que a gente tentou foi, quando houvesse um empate numa licitação, que a empresa que não cumprisse a lei de cotas, todo mundo aqui sabe a lei de cotas do que eu estou falando?
que é a lei para a entrada no mercado de trabalho, tá? A gente tem uma lei que garante o percentual para empresas com 100 ou mais funcionários. Então, o que a gente queria garantir? Que toda empresa que entrasse numa licitação do governo federal e que estivesse empatada com outra, o critério de desempate fosse estar cumprindo a lei de cotas. Mas a gente não conseguiu, porque uma das desculpas do governo federal foi que dificilmente as empresas, principalmente as construtoras, né, que prestam muito serviço para o governo federal, cumpririam a lei de cotas e que aí a gente paralisaria o plano de expansão, né, enfim. Não conseguimos, mas uma coisa que a gente conseguiu foi entrar como critério de desempate. Então a gente não conseguiu obrigar que cumprisse, mas aquela que entrou na licitação e empatou, se ela estiver cumprindo, ela ganha. Então, pode perguntar. Mas assim, uma coisa que eu dúvida a lei de cotas é uma lei, mas como que pode existir empresa se não cumpre a lei de cotas? Se ela é uma lei, se ela está discutindo uma lei, o que acontece com a empresa? Porque a gente, então, por vários motivos, assim. Primeiro que a gente não tem fiscalização suficiente para fiscalizar todas as empresas. Então a gente não conseguiu ainda, por exemplo, desde que a lei de cotas foi criada. Primeiro assim, começou assim, a lei de cotas ela é muito antiga, né? Ela tem 27 anos, acho que ela completou 27 anos esse ano. Mas ela começou efetivamente a ser fiscalizada, a ser assumida essa responsabilidade de fiscalização pelo Ministério do Trabalho na época, né? Agora o Ministério da Economia, mas pela Superintendência do Trabalho, em meados do ano 2000. Então só em 2000 que a gente começou efetivamente a fiscalizar as empresas e cobrar que elas cumprissem a lei de cotas. Ainda assim, a gente tem muitas empresas que são alvo da lei de cotas e que o Ministério do Trabalho, não, desculpa, vou falar Superintendência, agora é o Ministério da Economia. A Superintendência do Trabalho, que faz essa fiscalização, ela é responsável por N fiscalizações. Então, ela fiscaliza questão de escravidão, né, trabalho escravo, condição do ambiente de trabalho, então todas aquelas NBRs, né, de condição do ambiente de trabalho. Ele vai fiscalizar também a questão da lei de cotas e a gente não tem fiscal para tudo isso. E aí o que acontece? Acaba sendo uma fiscalização à distância que eles falam, né? Então ele chama a empresa lá, manda ela fazer os documentos e fiscalizar, mas ainda assim não consegue atingir 100% das empresas. Então por isso que hoje a gente tem muitas empresas que não cumprem. E a gente tem também empresas que estão recebendo multa, que são multadas, né? Porque existe uma multa quando a empresa não cumpre, e que ainda assim não estão cumprindo. Algumas empresas não cumprem porque tem uma série de desafios. As construtoras, por exemplo, às vezes elas são contratadas e elas têm que contratar da noite para o dia 1000 funcionários. Então ela pega, por exemplo, aquela obra de transposição lá do a fadada, né, fatídica obra lá da transposição do Rio São Francisco. A obra é imensa, é muito grande. E aí do dia para a noite a construtora tem que ir lá e contratar 2000 funcionários. E aí imagina, qual que é a cota de 2000%? 2000 são 5%, fora o resto dos funcionários da empresa. Então, quanto que é? Quem que é bom de matemática aqui? Quanto que é? 200. Aí você imagina você contratar 200 pessoas com deficiência para trabalhar... 100 pessoas. 100 pessoas. Não, mas 2.000. É 5%. 100 pessoas para trabalhar numa obra, né, no canteiro de obra, num lugar super afastado. Geralmente os canteiros de obra não são acessíveis. Isso aqui eu estou dando um exemplo, tá, gente? A gente tem milhares de situações. E aí elas não conseguem fazer isso. Infelizmente, enfim, existem N motivos. Eu não acho que é só porque elas não conseguem. Mas é um desafio mesmo. Então, existem N situações. Mas eu acredito que melhorou muito. A gente tem dados mostrando que a gente começou lá em 2000, que a gente tinha 100 funcionários com deficiência trabalhando por meio da lei de cotas. E hoje a gente está em mais de 4.000 pessoas aí, de 400.000 pessoas trabalhando por meio da lei de cotas. Então, assim, a gente está avançando. Mas, então, só para vocês saberem que existe também esse direito, que existe a questão do desempate da licitação. Direitos civis da pessoa com deficiência. Esse também foi um avanço da Lei Brasileira de Inclusão. Esse eu vou falar mais rapidamente, porque eu acho que ele não se aplica tanto a vocês. Ele é mais voltado para pessoas com deficiência intelectual, porque a gente considerava que as pessoas com deficiência intelectual automaticamente já não tinham seus direitos civis preservados, porque elas eram consideradas incapazes para a lei, né? Então, o que são os direitos civis? Direito de casar, de votar, de abrir uma conta corrente, né, de comprar uma casa, né, de ter um planejamento familiar. E geralmente a gente tendia a entender que as pessoas com deficiência intelectual e mental, elas não eram capazes dos atos da vida civil. E aí a LPI trouxe um contexto diferente em que ele fala, a pessoa com deficiência em geral, mas com deficiência intelectual e mental, elas são capazes até que se prove o contrário, né? Então, na verdade, isso foi um avanço muito grande, porque aconteceram várias coisas absurdas. Por exemplo, meninas com deficiência intelectual esterilizadas,
compulsoriamente, sem opção de escolha, porque eram consideradas incapazes, né, para planejar a própria vida, para decidir se queriam ser mães ou não, e até para decidir se queriam mesmo passar por uma esterilização ou não. Enfim, eram N situações problemáticas. Então hoje mudou, isso foi um avanço muito grande também trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. E aí outra coisa importante é que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz acessibilidade em todos os aspectos que a gente fala, tem um olhar para o desenho universal. Porque quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que eu não vou falar isso agora, eu vou fazer isso mais pra frente. Passa agora, Valéria, que eu já entro na coisa da questão da acessibilidade, por favor. Então, as duas coisas que eu acho mais importantes que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. A primeira é o conceito de deficiência. Ela vai trazer, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Eu gosto de falar isso porque a Convenção ele é um tratado internacional. Eles viram como o modelo mais avançado de entendimento da deficiência que a gente fala que é o modelo social. O que significa esse modelo social? Aqui tem a definição, mas hoje eu vou passar para ele para vocês entenderem melhor, tá? Você passa mais um slide para mim, Valéria, por favor? Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão fala? Ela fala que a deficiência, independente de qual seja essa deficiência, ela não significa necessariamente uma incapacidade. Que a pessoa ela só vai vivenciar uma incapacidade a partir do momento que ela convive num ambiente pouco acessível, né? Quando ela convive com barreiras, né? Aí sim a gente vai determinar qual é o nível de incapacidade. E aí eu trouxe um desenho para facilitar o entendimento de vocês, eu vou explicar. Passa o primeiro para mim, galera. Então no primeiro desenho tem uma menininha sentadinha assim, com uma carinha bem triste, e um pouquinho distante dela tem 3 crianças brincando lá, todas felizes, né? Essa menininha sentada, que eu chamo ela de Mariana, ela tem uma deficiência com uma paraplegia, então a Mariana não anda. E ela está bem triste nesse quadrinho, olhando lá de longe as outras crianças brincando. A Mariana ela tem uma deficiência, que é a paraplegia. Qual que é a incapacidade da Mariana? Vocês que vão me ajudar agora. Cantar. O que mais? Correr. O que mais? O quê? Pular. Quem dá mais? Qual que você falou? Participar. Então assim, a Mariana ela tem uma paraplegia. Ela não anda. Mas qual que é a capacidade que ela está vivenciando nesse quadrinho? Passa para o próximo para mim, Valéria, que aí vai ficar mais claro. Aí no segundo quadrinho, o que eu fiz? Eu dei para ela, por exemplo, uma coisa que chama facilitador, ou recurso de tecnologia, né, ou tecnologia assistiva. No caso dela, foi uma cadeira de rodas. A Mariana deixou de ter deficiência? Mas o que ela deixou de ter? A incapacidade de participação. É isso que precisa ficar claro. Na verdade, a incapacidade da Mariana no primeiro quadro não era andar, correr ou pular. O que ela queria? Ela queria participar, brincar. E aí no segundo quadrinho eu ofereci um recurso de tecnologia e ela passou a sanar a incapacidade dela. Por quê? Porque ela pôde participar, ela pôde estar na brincadeira, do jeito dela, mas ela pôde estar na brincadeira, ela pôde estar ali junto com as outras crianças. Até que... Pode passar mais um? Pode ir. Aí, a Mariana encontrou... eu vou falar. Aí a Mariana encontrou a primeira barreira. O que aconteceu? A Mariana está lá, continua com a cadeira de rodas dela, só que agora na frente dela tem uma série de degraus. Em cima dos degraus estão as crianças que estavam lá no primeiro quadrinho. O que aconteceu com a Mariana? Ela deixou de ter a deficiência? O que ela voltou a vivenciar? A incapacidade, não é? De participar. Por quê? Porque apareceu uma barreira no ambiente. Lembra que eu falei que a deficiência ela só vai gerar uma incapacidade a partir do momento que ela interage com as barreiras do ambiente. Então a Mariana voltou a ter uma incapacidade de participação por causa de uma barreira que está no ambiente. Aí vamos para o próximo. Pode passar mais um. Aí no próximo desenho o que aconteceu? Eu transformei aqueles degraus numa rampa. Aí aparece já no desenho a Mariana lá em cima junto com as outras crianças brincando de novo. E lá embaixo está escrito adaptação no meio. O que eu fiz? A Mariana deixou de ter deficiência? O que ela deixou de vivenciar? A incapacidade de participação. Por quê? Porque eu fiz uma adaptação no ambiente. Então, esse é o conceito de deficiência que a gente chama de modelo social. E esse é o grande avanço que a gente fala que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. Que é esse olhar. Que enquanto eu não oferecer um ambiente 100% acessível para uma pessoa, seja qual tipo de deficiência que ela tenha, eu não posso dizer que ela é incapaz para fazer alguma coisa. Eu não posso avaliar nenhuma limitação, nenhuma incapacidade enquanto eu não ofereço um ambiente 100% acessível. E onde que eu tenho um ambiente 100% acessível? Aqui no Brasil, pelo menos. Vocês conhecem algum lugar assim? Então a gente vai trazer mais um exemplo que talvez faça mais sentido para vocês. Passa mais um para mim, galera, por favor. Pode passar mais um e mais um.
Então, ó, 3 pessoas com deficiência resolveram ir ao cinema. Não necessariamente juntas, tá, gente? Elas tiveram a mesma ideia, cada um foi no cinema mais perto da casa delas. O primeiro é um homem com deficiência auditiva, um desenho do rapazinho, né, com um balãozinho de pensamento ali, com um desenho de uma câmera de projeção. O segundo é uma moça que é cega. E o terceiro é um homem com uma cadeira de rodas, mas é uma pessoa que representa uma pessoa com deficiência física. Todos eles tiveram a mesma ideia de ir ao cinema. Pode passar mais um, galera. E eles resolveram ir no cinema para ver o filme Bacurau. Vocês sabem que filme é esse? Boa escolha, foi boa essa. É um filme nacional, ok? Para quem não sabe que filme é um filme que está em cartaz aí recentemente, é um filme nacional. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao filme, tá, gente? Só estou dizendo que é porque é para vocês saberem que é um filme de cinema nacional. Aí pode passar o primeiro. Aí o que aconteceu quando eles chegaram no cinema? A acessibilidade arquitetônica estava ok. Então o cinema era acessível. Todo mundo entrou? Todo mundo entrou. Legal. Vamos pro próximo. Só que não tinha legenda. E aí qual foi o problema? Pode passar mais um. Nem intérprete de Libras. O que aconteceu com o rapaz surdo que entrou no cinema? Ele conseguiu assistir? Sim. Assistir sim, né? Mas ele conseguiu entender? Sim. Médio? Sim. Ele faz o quê? Tem deficiência auditiva, tá? Esse é meu filho, gente. Ele é bem questionador, eu tô na roça aqui com essa palestra. Bom, então voltando lá, o moço com deficiência auditiva, ele conseguiu assistir, mas ele não conseguiu provavelmente entender o filme todo, né? A menos que ele faça leitura labial, mas ainda assim em algumas situações ele não vai conseguir. E também não tinha intérprete de Libras no cinema. E aí, pode passar mais um, Valéria, por favor? E também não tinha audiodescrição no cinema nesse filme, né? E aí, pode passar mais um. O rapaz lá, então, com deficiência física, ele, ok, ele viu o filme, curtiu, adorou. Mas, pode passar 2. O rapaz com deficiência auditiva e a moça que era cega não conseguiram usufruir do cinema. E aí, outras situações, por exemplo, um filme que seja em outra língua, né, que não seja em língua portuguesa. A pessoa cega vai conseguir entender esse filme? Não vai, né? Depende do que. Depende se ela souber outra língua. Se for em alemão, se for em japonês. Eu não conheço nenhuma pessoa cega que sabe chinês. Você conhece também? Mas deve ter, mas eu não conheço. Então eu ia falar uma pessoa cega que mora na China. Muito bem. Mas é brincadeira, gente. Então, na verdade, aqui é para mostrar para vocês que eu sempre trago aquele exemplo primeiro lá, que fala muito sobre deficiência física, mas para mostrar para vocês que os recursos de acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, ele é muito mais amplo. E hoje a gente vê muito mais espaços com acessibilidade arquitetônica do que outros tipos de acessibilidade, né? A gente tem esse desafio, Então, o cinema, por exemplo, se você for pensar os shoppings em geral, são espaços super acessíveis, né? Não é um desafio chegar, entrar, circular, né? Mas, por outro lado, se você está falando mesmo de acesso, a gente tem outras questões que precisam ser olhadas. Pode perguntar. Mas até o teórico que a deficiência visual tem muito mais gente do que a deficiência física. Exatamente, aí tá vendo? Uma boa reflexão, com certeza. Então, mas existe alguma lei? Existe, eu vou falar já. Isso é uma discriminação? Oi? Sim, pode entrar como discriminação. Tem uma série, porque assim, como a gente tem uma legislação específica que está trazendo isso ainda não está 100% obrigado por lei, então você tem mais dificuldade, mas existe lei, eu vou falar para vocês disso, tá? Então vamos lá, mais um. E aí, falando de acessibilidade, então por que a gente precisa se preocupar com acessibilidade? Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês para passar o sono, porque eu sei que essa hora já está começando a dar um sono. Vamos ficar todo mundo de pé? Vou dar uma olhada. Só todo mundo aproveitou para jogar mesmo. É bom, né, Tomara? Tirar o corpo um pouquinho da cadeira e tal. Todo mundo pronto, preparado? Yara também pode levantar, Yara. Então, assim, gente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou fazer algumas afirmações. E conforme vocês forem se identificando com as afirmações, vocês podem sentar e ficar sentados, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já quebrou alguma parte do corpo? Braço, perna? Pode sentar. Pode vocês, hein, gente? Não é do colega. Uma vez eu fiz uma brincadeira, aí o moço falou: mas eu quebrei do meu amigo no jiu-jitsu. Não, é o seu. Pode ser que vocês não quebraram o braço de ninguém, não, é o de vocês, né? Então, tá bom, pode ficar sentado. Quem aqui usa óculos? Pode sentar. Não sentou, sentou bastante.
canhoto. Você usa óculos? Ai, pra perto. Mas tá sem agora. Tá bom, oi. Canhoto? Ah, esse aqui. Aqui. A da pulseirinha. Quem é canhoto? Não tem nenhum canhoto aqui? Aceitou. Você também é canhoto? Ele quer sentar em todas. Ele ia sentar de qualquer jeito. Então tá bom. Então os canhotos estão sentados. Quem aqui, deixa eu ver, tá grávida? Que sabe que tá grávida? Tem uma gestante? Olha, o rapaz, ele quase sentou. Tá grávida? Não tem, gente, sem preconceito, né? Vai saber, né? Enfim, vamos lá. Quem aqui já teve dificuldade de conversar com alguém em outra língua? Só quem teve dificuldade. Quem conversou não tem problema. Muito bem. Vou mandar a última aí, vocês vão sentarem e eu vou pôr vocês sentados. Quem aqui já tropeçou na calçada usando um sapato de salto? Me conseguiu. Gente, não tem problema, gente. Pode usar salto. É bonito. Eu adoro isso, eu uso muito porque eu não sei muito bem com salto. Não, eu tô brincando. Pode sentar agora, os três tem que sentar. Mas na verdade, por que eu fiz essa brincadeira com vocês? É para dizer que todo mundo aqui tem deficiência? Não. Na verdade, é para a gente parar para pensar que a acessibilidade ela é fundamental para esses 45 milhões de pessoas, né, que a gente está falando aqui, que são públicos de pessoas com deficiência, brasileiros com deficiência, mas ela torna o ambiente mais seguro e mais confortável para 100% das pessoas, né? Então é só a gente pensar assim, quando vocês estão indo atravessar a rua e aí tem uma rampa na calçada para travessia, para onde que vai todo mundo? Não vai todo mundo e vai tudo para a rampa? Ninguém fica nas laterais da rampa, né? Se forem ali na Avenida Paulista, vocês vão ver. Toda a calçadinha que tem rampa, o pessoal todo se reúne na rampa. Mas por quê? Porque é mais confortável, porque é mais seguro. E além disso, o que a gente espera, né? Para vocês que estão sentados principalmente, que talvez não sentiram tanta necessidade do recurso de acessibilidade, vocês vão ficar velhos, né? Naturalmente. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai escutando menos, né? Vai enxergando menos, né? Vai tendo mais dificuldade para caminhar, né? Para fazer uma série de coisas para agachar, e a gente vai se beneficiar muito dos recursos de acessibilidade, tá? Então, para lembrar que a acessibilidade é importante para todo mundo, não é só para pessoa com deficiência, né? Então, quando a gente fala de lutar, batalhar para que os ambientes sejam mais acessíveis, a gente está falando de ambientes mais acessíveis para a gente também. E lembrando, que eu acredito que vocês devem ter isso muito claro, mas é que a deficiência ela pode ser congênita, né? A gente pode nascer com ela, mas muitas deficiências também são adquiridas, né? Então a gente nunca sabe quando a gente vai precisar e vai ser alvo dessas políticas para as pessoas com deficiência, né? E aí pode ir, Valéria, já está terminando. Então alguns avanços bem importantes em relação à Lei Brasileira de Inclusão também. Bens culturais em formato acessível. Então a gente, na Lei Brasileira de Inclusão, você traz a previsão de programas de televisão, cinema, teatro e outros, monumentos, locais de valor cultural e espaços culturais, como museus, que tem que oferecer recursos de acessibilidade. E aí, falando de recursos de acessibilidade, estou falando de todos aqueles recursos, viu, gente? Legenda, audiodescrição, intérprete de Libras, sem contar acessibilidade arquitetônica, tá? Isso tudo está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, isso também está garantido pela Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive tem um site que chama, se não me engano, Livro Acessível, que você pode solicitar um livro em formato acessível e a editora que produz o livro tem que te oferecer esse livro. Não é de graça, tá, gente? Vocês vão pagar, obviamente, pelo livro, como qualquer pessoa que fosse comprar um livro, mas você vai ter direito de receber essa obra em formato acessível. Uma parceria, o Ministério Público que fez uma parceria, né, um ataque com todas as editoras para que seja obrigatória a oferta dos livros em formato acessível. Chama Livro Acessível o site, livroacessível.com.br, alguma coisa assim, você jogar ali no Google, tá lá. E se vocês não acharem, também mandam um e-mail para mim, um telefone, pode pedir para o Mário, eu passo para você por no grupo também. Editais de compra de livro, então o poder público, toda vez que for comprar edital, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, que fizer um edital para compra de livro, seja para a biblioteca pública, seja para a escola, tem que oferecer também, além dos formatos regulares que a gente fala, os formatos acessíveis, tá? Então não pode mais uma escola pública, por exemplo, dizer que ela não tem material em formato acessível. Então eventos também é obrigatória a oferta de recursos de acessibilidade, e aí ele dá alguns recursos mínimos, né? Subtitulação por meio de legenda, intérprete de Libras, audiodescrição.
Educação inclusiva, então ele fala que os materiais da educação inclusiva têm que oferecer os materiais em formato acessível, então o aluno chegou na escola, ele tem que solicitar os materiais no formato que é mais adequado para ele, seja, né, como eu falei, em formato digital, para ele no computador, seja em braille, seja em tipos ampliados, com contraste, enfim, ele vai procurar aquele material que é mais adequado. Atendimento prioritário, a gente fala de atendimento prioritário, a gente não está falando só de banco, né, cartório, aqueles serviços públicos que a gente já está acostumado. Também na tramitação de processos e procedimentos judiciais e administrativos e também na restituição do imposto de renda, na análise e restituição do imposto, o pessoal com deficiência também tem direito à prioridade. Habilitação e reabilitação também está garantida na Lei Brasileira de Inclusão, então as pessoas com deficiência têm direito por meio do SUS, né, que a gente está falando especificamente do serviço gratuito, a habilitação e reabilitação por meio do Sistema Único de Saúde. E a acessibilidade em sites de empresas com sede ou representação comercial no Brasil, no país. Isso é bem importante, gente, porque isso é um avanço trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? A gente tinha já todo um movimento para acessibilidade no conteúdo web, conteúdo digital, mas ninguém respeitava isso, principalmente os sites públicos que não eram acessíveis, né? A gente tinha um dado aí que os sites públicos, se eu não me engano, acho que só 4% ofereciam acessibilidade. E aí a Lei Brasileira de Inclusão trouxe isso lá, reforçando, dizendo, todos os sites que estão no país de empresas públicas ou privadas. Então não é só para o público e também não é só para o privado. Todo mundo agora tem que fazer acessibilidade nos sites. E aí, como a gente ainda não tem muito regulamentado quem é o órgão que vai fiscalizar isso, se vai haver punição ou se não vai, né? O governo federal ele é muito lento para fazer esse tipo de regulamentação. Existe um movimento chamado Movimento Web para Todos. Vai passar mais um slide para mim, galera, por favor. Que é um movimento que foi criado justamente para batalhar por uma internet mais acessível. E ele está fazendo parceria com várias empresas, inclusive empresas de e-commerce, né? Porque a pessoa com deficiência visual reclama muito, poxa, eu quero comprar alguma coisa na internet, um ingresso, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um tênis, e eu não consigo, porque os sites de e-commerce não são, principalmente e-commerce, não são acessíveis, né? E aí, o Movimento Web para Todos está fazendo um movimento bem grande de mudança dessa visão do entendimento de que a web, inclusive apps, assim, aplicativos serem acessíveis, e isso é bem legal. Então, se vocês puderem entrar e conhecer mais o movimento, eu acho que fortalece o trabalho. E eles lançaram uma campanha agora, eu trouxe um dos vídeos da campanha que foi feito pela Publicis, eu vou mostrar para vocês esse vídeo, ele tem 30 segundos, é bem curtinho, mas acho que tem tudo a ver, assim, talvez vocês se identifiquem bem com o vídeo, que fala um pouquinho da importância da acessibilidade na web. Você passa mais um para mim, Valéria, que vai ter o vídeo, acho que se der ok vai dar play. Dá para apagar aqui? O assunto é sério, a gente precisa falar sobre os problemas que eu enfrento na internet. Surge o texto: como marcar um date no app, sendo cego. Porque se você acha que encontro às cegas é estranho... Lari, 23 anos. Descrição no perfil: se não me aguenta no meu pior, não me merece no meu melhor. É porque não sabe o que eu passo com esses apps. Vocês precisam deixar esses apps acessíveis. Mas enquanto isso... Surge o texto: a web ainda não está preparada para pessoas com deficiências, mas deveria estar. Eles também querem dar uns beijos em alguns conhecidos que conheceram em aplicativos. Vamos ajudá-los. Logotipo do Movimento Web para Todos, mwpt.com.br. Esse é um dos vídeos do Movimento Web para Todos, ele fala a respeito de um rapaz que usa aplicativos de namoro, mas que tem muita dificuldade, né? Porque o aplicativo não diz nada, não descreve, não traz um monte de informação que eles precisam, né? E aí ele fala, poxa, pelo menos vai pedir namoro, dá um jeito aí na pessoa. E é bem legal, mas se vocês entrarem lá no MWPT, vão ter outros vídeos, né? Tem o vídeo manifesto também, se vocês quiserem conhecer melhor. E aí, falando da audiodescrição, que eu acho que é uma informação bem importante para vocês, então a audiodescrição está garantida também na Lei Brasileira de Inclusão como recurso, né? E aí, pode passar mais um, galera, que já está acabando. Em relação à audiodescrição, ela tem duas legislações que falam da audiodescrição, só para, como vocês perguntaram. Uma que é voltada para a televisão, tá? Como que a audiodescrição deve ser utilizada na televisão. Então, ela tem todo um prazo de aplicação até 60% da programação. Agora a gente está numa obrigação de 16 horas semanais na programação da TV aberta, com exibição no horário das 6 às 2 horas da madrugada, das 6 da manhã às 2 da madrugada, tá? E aí é uma escala progressiva, que a ideia é que chegue a 100%, tá? E aí a gente tem uma outra legislação específica, que é da Ancine, que aí fala da aplicação de audiodescrição, outros recursos também, tá, gente? Eu estou falando mais da audiodescrição, que é o que vai ser mais interessante para vocês. Que é a aplicação da audiodescrição no cinema, tá? Então, todos os cinemas, as salas de cinemas vão ter que oferecer. Aí existe uma diferença entre o filme trazer o recurso de audiodescrição e a sala de cinema ter o equipamento para que a pessoa possa usufruir do recurso, tá? Então, a obrigação da Ancine
é que os cinemas tenham equipamento para oferecer o recurso quando esse filme chega lá. Hoje a gente está, até o final do ano, se eu não me engano, 35% das salas de cinema tem que oferecer, e até janeiro do ano que vem, 100% das salas de cinema tem que oferecer o recurso, tá? Então é bacana vocês ficarem atentos, porque existe uma legislação, ela está lá, já colocada. Então isso significa que janeiro do ano que vem, 100% das salas de cinema tem que oferecer o recurso, ok? Esperamos que isso aconteça de verdade. E aí outros direitos, então, que são garantidos pela legislação, não necessariamente pela Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então a lei de cotas, por exemplo, ela não faz parte da Lei Brasileira de Inclusão, embora tenha algumas previsões lá, que garante então que pessoas com deficiência tenham uma cota de trabalho em empresas a partir de 100 funcionários, tá? BPC LOAS, então benefício de prestação continuada, vocês já ouviram falar do BPC? Todo mundo aqui sabe o que é? Quem não souber pode levantar a mão. O benefício de prestação continuada é um benefício socioassistencial, então ele é oferecido para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tá? Que são muito pobres, né? São muito carentes. Ele tem um critério de renda, que é um quarto de renda per capita, então você soma o salário, um quarto de salário mínimo per capita. Você soma todos os rendimentos da família e se der menos de um quarto de salário, essa pessoa ganha, assim, o benefício é para pessoas com deficiência e para idosos, tá? E eles têm direito a um salário mínimo, tá? Todo mês receber um salário mínimo e é um benefício socioassistencial, tá? Ele não é uma aposentadoria, às vezes as pessoas confundem com aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, tá? Então, é um benefício socioassistencial mesmo para pessoas em situação muito vulnerável. Que mais? Cão guia, então para pessoas com deficiência visual, a gente tem uma legislação específica que trata do cão guia, então que garante a você o direito de circular com o seu cão guia em qualquer lugar, seja no ambiente público ou privado, seja nos meios de transporte, tá? Estabelecimentos públicos, inclusive hospitais. Só tem algumas áreas dos hospitais que você não pode ficar com cão guia, se eu não me engano é na UTI, na sala intensiva, alguma coisa assim, por conta da questão de higienização, de proteção e tal, mas fora isso, se você ficar internado, por exemplo, num hospital que não seja no UTI, obviamente, você pode ter o seu cachorro acompanhando você também. Dentro do banco, qualquer lugar. Ele pode entrar, tá? Desde que seja um cão guia treinado, equipado, você pode entrar em qualquer lugar. Ônibus, táxi. Inclusive tem uma briga grande, porque tem muito problema com o Uber ultimamente, né? A gente tem visto aí de pessoas que o Uber está querendo recusar o cão guia. Isso é discriminação, gente. Então, táxi, Uber, falou que não vai deixar entrar por causa do cachorro, pode acionar, fazer boletim de ocorrência porque é discriminação, que a lei garante o direito de vocês circular. Não é o vira-lata que se adotou. Aquele que se adotou lá não pode. Como que era o nome dele? O Fuxico? O Chico não pode nem o pau. Queria comer o Uber inteiro. O Chico ele destruiu o Uber. Gente, é o cachorro treinado com motos, né? Com pedigree, né? Então vamos lá, aposentadoria especial, foi bem bacana vocês saberem, ainda mais agora em tempos de que a gente entrou aí com a nova legislação da Previdência, as pessoas com deficiência elas têm uma lei específica sobre aposentadoria especial que garante para elas uma diminuição no tempo de contribuição. Isso vai variar de acordo com o grau de deficiência, tá? Vamos dizer se o teu grau de deficiência é leve, moderado ou severo. Então se você tiver uma deficiência leve, o homem vai ter que contribuir 33 anos e a mulher 28, se for moderada, o homem 29 e a mulher 24, e se severa, o homem 25 e a mulher 20, tá? Mas na lei complementar tem lá mais explicações, se vocês quiserem entender melhor também, eu posso passar mais material para vocês, mas então para vocês saberem que existe essa possibilidade também, tá? De uma aposentadoria específica. Mas é só em termos de contribuição, a idade não. É só em termos de tempo de contribuição. De tempo mínimo. Aí mas tem que dar uma olhada lá, porque eu acho que tem um tempo menor também de idade, mas aí vai variar de acordo com o nível o grau de deficiência que eles fizerem na análise lá de funcionalidade do INSS. Mas se vocês quiserem mais informações, eu passo. Você tem isso, Mário, da aposentadoria especial? Você tem mais informação? Não. Eu posso mandar, vou te mando, então você passa para o grupo. Todo mundo aqui está no grupo, Dalion? Como vocês acessam a informação? Não estão? Quem não tá? Se alguém tem, tá? no grupo do WhatsApp. No grupo de WhatsApp? Não, eu só estou perguntando porque se não tiver, aí vocês podem mandar um e-mail para mim e eu mando informação. Porque se não eu passo pelo Mário, porque eu acho mais fácil, porque o Mário manda para todo mundo, né? Assim, acho que é mais, porque às vezes a dúvida de um pode ser de outras pessoas também. Mas a dúvida é como adquirir a aposentadoria especial? Mais informação a respeito da aposentadoria especial. Não, para adquirir a aposentadoria especial não é uma coisa simples. Para você adquirir a aposentadoria especial,
especial, primeiro você pede afastamento, aí você pega o laudo médico e o laudo médico tem que indicar que você vai se afastar. E o perito do INSS vai ter que entender que você tem que se afastar. Mas a aposentadoria especial é uma exceção. Ele sempre vai tentar te adaptar, tentar te reabilitar. Não é afastamento. É a lei complementar que a aposentadoria para diminuição do tipo de contribuição. É outra coisa, mas eu te passo, não tem problema. Eu sei, o que você está falando é do afastamento. Sim, para pedir aposentadoria mesmo por doença, tal, não é para quem já contribui e já tem deficiência. E a doença classificada como leve, moderada? Então, eu não tenho como classificar isso vai depender. E a cegueira legal é média, leve, severa? Então, eu não tenho como avaliar, porque isso vai depender do INSS. É uma avaliação que eles fazem lá que é por funcionalidade. Não tem critérios fixos? Tem critério, mas assim, o que eu estou dizendo é que eu não tenho como te dar o critério, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? É o nível de pena, o nível de comprometimento, isso varia bastante. Então, só que eu estou dizendo assim, eu não tenho como dizer qual que é o nível de vocês, assim, vocês têm que passar pela avaliação. É isso que acontece. Oi? Eu sei que você fez especial de criar uma aposentadoria, você necessita da acompanhante, você tem direito a 25% se você se envolver com a acompanhante. O perito é muito dado, porque tem a sua ação. Sim, é bem difícil. Isso é um desafio mesmo. Eu acho que as pessoas tinham que ter direito, principalmente assim, tem muitas pessoas que têm de fato uma limitação até motora, de deslocamento de mobilidade, que precisa muito do acompanhante, e eles não dão. É um horror. Eu também acho, é um absurdo. E você tem, muitas vezes, né, a família, às vezes a pessoa vira um cuidador familiar, né, a pessoa para de trabalhar para poder ajudar essa pessoa e não tem ajuda de custo nenhum, né? Então são duas pessoas vivendo um desafio ali por conta da deficiência e você não tem nenhum tipo de ajuda financeira. É muito complicado. Eu acho muito errado, mas enfim, né? INSS, às vezes, o SUS é uma caixa preta. Mas enfim. Transporte. Então, o que as pessoas com deficiência têm direito em relação ao transporte? Então, vocês têm direito ao passe livre, que pode ser solicitado para ônibus, barco ou trem, mas ele é associado a uma renda per capita já para um salário, tá? O passe livre é para viagens estaduais, tá? Para vocês, gratuitas. Vocês têm direito ao bilhete único municipal. Eu não tenho como dar os critérios aqui para vocês, porque vai variar de município para município, né? Cada um tem os seus critérios, mas é também um passe para você fazer viagens urbanas, né? Ônibus, metrô, que tiver de transporte público dentro da sua cidade gratuito. Aí é importante vocês procurarem a prefeitura para entender quais são os critérios e como dar entrada, tá? Mas a pessoa com deficiência também tem direito. E na aviação, é bem importante falar isso, tem um desconto de 80% na passagem do acompanhante quando a pessoa com deficiência precisa fazer tratamento de saúde. Eu acho que é uma coisa que talvez deva acontecer muito com vocês, principalmente quem é de fora de São Paulo, né? Porque muitos serviços de saúde estão aqui. Eu sei que na Latam é bem fácil isso. Se vocês jogarem no Google, no site deles tem toda a orientação de como você faz o pedido, bem bonitinho, explicadinho. Mas consultem outras companhias aéreas, porque tem essa garantia de... Inclusive, aliás, na Latam não é nem 80%, eles dão gratuidade na passagem com acompanhante, para quem faz tratamento de saúde. Você paga uma e 80% do acompanhante. Mas, aliás, 20% da passagem do acompanhante. Mas não é só para tratamento, não. Pode ser para aviar qualquer tipo de viagem. Para passeio? Para passeio. Mas 80% pode. Tem 60%. Se você precisa de... se você precisa do acompanhante. Se você precisa do acompanhante. Sim. Então, 80% na passagem, se for viagem, você comprove que você precisa do acompanhante, aí a passagem do acompanhante é só 20%. É que para tratamento de saúde, na verdade, é de graça a passagem, tanto para a pessoa quanto para o acompanhante. Aí eu só falei da Latam, na verdade eu não estou fazendo merchan aqui porque eu também não ganho nada. Mas eu falei da Latam porque lá está bem explicado isso no site, inclusive como que você faz para solicitar, bem bonitinho, fala a questão da gratuidade, tá, gente? É bem transparente o processo. Mas pode ser que outras tenham, aqui nas outras eu não encontrei isso tão explicado, assim, tão orientado. Eu estava até falando pro Márcio, de informação, eu usei isso já, eu usei na Delta, normalmente todas as empresas aéreas têm, elas usam dois formulários, ou um ou outro, um deles chama Medif, o outro vou lembrar o nome. Fremex. Só que são formulários específicos, tem que ser com o seguro da companhia, porque cada uma tem os processos próprios e cada uma tem os seus critérios. Então, às vezes, você, mesmo lá, dando um exemplo,
pode ter uma azul, pode dar, e a laranja pode não dar. Não sei. Isso depende, eu tive muita sorte. Na Delta foi muito rápido, muito tranquilo e muito perfeito mesmo, né? Na legal, os 80%. E eu fui para a conferência nos Estados Unidos, mas não tive que comprovar o que ia fazer, nada, ninguém perguntou nada. Só um relatório com um CID, bonitinho feito pelo meu tecnologista, foi mandado a eles e preencheram e normalmente no site de todas as companhias coloca, sei lá, Medif Alitalia, sei lá, tem lá uma página, Medif, o Fremec, Latam. Porque esse procedimento do Medif e do Fremec, ele já é mais padronizado. Então todas vão ter. O que eu quis dizer é essa parte do tratamento de saúde, de oferecer a gratuidade. Isso nem todos oferecem, isso é uma política da empresa, por isso que eu falei. Eu comentei da Latam porque na Latam está bem transparente lá, está aberto no site, bem explicado como você solicita. Agora no caso desse dos 20% foi o que o Dudu até comentou aqui. Ele é garantido, todas oferecem, né, os 20% do acompanhante, né, pagar só 20% acima do valor do acompanhante. Só que aí o procedimento são esses formulários específicos de cada companhia, que na verdade é um procedimento padrão, mas que cada companhia tem o seu. Então, isso ok, tem bem explicado. Acho que mais esse do tratamento de saúde que é legal consultar. Dependente de? Independente de renda. Independente de renda. Pelo menos lá não diz nada em relação a isso. Sim. Sim, até ela fez uma pergunta, é importante só dizer, gente, pessoas com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência e são alvo de todas essas legislações, principalmente porque tem uma lei específica, que é a lei da política nacional, né, das pessoas com transtorno do espectro autista, que enquadra elas como pessoas com deficiência para qualquer legislação voltada para pessoa com deficiência. Então, elas têm direito, caso vocês tenham algum. E aí, mais uma coisa que não está aqui, compra de veículo, tá, gente? Então, vocês têm desconto na compra do veículo, do IPI, ICMS e do IPVA também, tá? Pessoas com deficiência visual podem comprar veículo, mesmo não sendo motorista. Então, não, porque a gente não tem uma política pública para treinamento de cão guia, infelizmente. A gente tem algumas ações bem isoladas, mas não existe nada específico, né? Não tem nada. Tem uma Magnus, que é uma marca de ração, eu sou no congresso lá da Sociedade Brasileira de Baixa Visão, que eles têm um centro perto de Campinas, que eles fazem treinamento de cães guias e eles disponibilizam dentro de uma fila, provavelmente vai demorar uns 40 anos, mas é um projeto muito legal, a gente chama de Magnus, que eles treinam, fazem todo o processo, até tinha um moço que trabalhava lá, com o contato dele, depois posso dar uma vez. E eu sei que eles fazem, eles disponibilizam gratuitamente, só que provavelmente devem ter critérios de fila, muitos, e talvez de socioeconômico, coisas assim também. Então, o cão guia é uma questão bem complexa, porque, primeiro, o custo do treinamento de cão guia é muito alto, né? Muito trabalhoso e muito caro, e não é qualquer pessoa que pode fazer, até porque envolve um risco muito grande, né? Você está colocando uma pessoa para ser guiada por um animal e que esse animal precisa dar um treinamento muito um dia, assim. Aí, então é muito caro, né? E tem um grupo que treina também em Brasília, mas aí o que acontece? De fato, ficam filas de espera imensas, que eu tenho visto são pessoas que ou pagam para treinar o animal aqui, né, que tem mais condições, ou que trazem às vezes o animal de fora, em algumas parcerias, né, com universidades lá fora que fazem. Mas o que acontece? O critério socioeconômico não é muito levado em conta nesses casos. Por que não é levado em conta? Porque o animal, ele tem um custo alto. O cão guia, ele não é um recurso de tecnologia que a gente chama barato, né? Ele é um animal, então ele demanda cuidado com o veterinário, vacina, às vezes reforço de treinamento, né? Isso tem custo, ração de boa qualidade, né? Banho, né? Então tudo isso custa caro. Então, de fato, uma pessoa que é muito carente, ela não vai ter condição de arcar com esse custo. Então, geralmente, assim, que eu trabalhei em alguns projetos para desenvolvimento e implantação de projetos de cão guia na prefeitura, e realmente a gente inviabilizava essa questão de critério socioeconômico, porque uma pessoa muito carente não tem condição de ter um cão guia, assim, realmente não dá, é um recurso de tecnologia caro mesmo, para manutenção. E ao mesmo tempo, manter isso de graça para as pessoas é muito caro também, né? E aí o tempo de treinamento é muito grande, tem toda a questão de que às vezes a pessoa não se adapta ao animal e tem que trocar o animal, ou às vezes o animal não se adapta ao treinamento, porque você pega esse animal filhote, embora você selecione ele do perfil, personalidade, às vezes ele não se adapta e aí você descarta 2, 3 anos de treinamento. Então
Então, assim, é um recurso caro. Por isso que é um desafio ainda hoje para a gente, um país como o nosso, que tem uma série de desafios maiores aí, socioeconômicos, né, para oferecer recursos para as pessoas com deficiência, oferecer autonomia, infelizmente, porque é uma coisa incrível, né, mas é bem desafiador ainda. Você está falando em questões de direito, eu acho que um aqui que não foi aplicado, mas eu queria uma informação. Claro. A questão do universitários, a questão são diversas, né? Mas tem direito a óbitos e próteses, no caso, precisar de computador, precisar de tablet, isso que é o SUS também, entrando através do Ministério Público, você tem o direito a receber isso, não tem? Pelo SUS, não. Pelo SUS, que é pela governo dele. Então, a gente tem uma lista, o SUS é assim, o SUS, tudo que ele dispensa, a gente chama de ordem de dispensação, né? A pessoa, ela precisa, então ela passa no médico, o médico vai prescrever. Então, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma prova, pode ser uma ordem. Mas no caso do estudante que precisa de um... Tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, era essa palavra que eu colocar. A gente tem política pública para aquisição de tecnologia assistiva com incentivo, né? A pessoa consegue um empréstimo pagando menos juros, mas dado assim, doado, não existe política pública para isso. Mas tem política pública para disponibilizar. Ah, sim, nos equipamentos públicos, sim, né? Na faculdade, né? Se ele precisa de um recurso na faculdade para estudar, a faculdade tem que oferecer esse recurso, mas não é dele. Isso que é bem importante, assim, escola também, escolas públicas também têm que oferecer recursos de tecnologia para as crianças e adolescentes estudarem. Mas é importante dizer, esse recurso ele não é individual, ele não é do indivíduo, ele é um recurso do equipamento, do espaço de ensino. Então, a hora que esse aluno sair dali, o recurso vai ficar para o próximo aluno que precisar. Mas não existe, infelizmente não existe, mas eu acho que deveria existir. Alguns também tem algum tipo de cota ou desconto não, existe cota nas universidades federais para alunos com deficiência. Existe até, eu acho que eu não trouxe essa legislação aqui, mas eu te passo, tem uma cota, mas nas universidades públicas, privadas não. Algumas pessoas conseguem equipamento através da Secretaria de Ação Social. Sim, mas não é lei, né? Não é lei. Pode existir alguma política pública específica do equipamento, mas a legislação não fala muito disso. Existe isso que eu falei para vocês, que eles chamam de crédito com acessibilidade. Que é um crédito que você consegue adquirir. Não, infelizmente não. Eles têm muita dificuldade com essa coisa de tecnologia, porque muito recurso de tecnologia assistiva são equipamentos de informática, né? Tablet, computador. Então eles têm muita dificuldade de como fazer ficar claro que aquele recurso que está sendo adquirido é para uma pessoa com deficiência e não para outras questões, né? Tirar um imposto de tecnologia, um imposto muito... Eles recebem muito, gira muito, né? Até sobre isso eu cheguei a pesquisar bastante, mas eu acredito que também não tenha, é quando sobre impostos de importação, porque a gente atua muito nessa área, principalmente tecnologia, muita coisa inclusive é feita fora, e a gente não tem aqui mesmo, e às vezes quer trazer ou não, às vezes o custo de importação inviabiliza completamente o negócio, ou mesmo que fique mais caro. Não há nada oficial mesmo que reduza ou tire algum tipo de imposto como o IOF, essas coisas de impostos relacionados à importação. Infelizmente não existe implementação, alguns PRs propondo essa retirada desses impostos, principalmente no caso de pessoas com deficiência, mas não existe nada legal hoje, não existe uma lei que garante, infelizmente. Mas é um pleito que já existe, inclusive tramita a legislação, projetos de lei no Congresso para tirar essa tributação do imposto de importação. Oi, bom, fechou. Passa a régua, posso próximo. Então, meus contatos aqui, gente, se vocês quiserem anotar, quiser tirar dúvida, quiser também alguma coisa que eu não falei aqui, que eu posso ter esquecido, vocês falam, eu soube alguma coisa, pode perguntar.